Vamos fazer outra correção agora das páginas 74, 75, 76 e 77 da gramática. Então, vamos começar fazendo a leitura da tirinha. Está certa, está certa. Esta resposta também está certa. Esta também e esta também. Ela não estava preparada para ver você tirar um 10. Que adjetivos exercem a função de predicativo do sujeito nessa tira? Então, vamos lembrar que o predicativo é um atributo, é uma característica, tá? É uma dada ao sujeito. E eu chamo aí, no caso, predicativo do sujeito, porque essa informação se refere ao sujeito. Então, nós temos certo, certa e preparada. Complete as lacunas com os adjetivos que exercem a função de predicativo do sujeito. Veja o exemplo. Ele ficou nervoso quando soube o que aconteceu. Letra A. Todos pareciam. E aí você pode completar. Todos pareciam felizes, animados, preocupados, arrumados. Você pode substituir, ou substituir não, na verdade, completar com um predicativo do sujeito que pode ser exercido principalmente pelos adjetivos. A torcida permaneceu calada, eufórica, agitada durante boa parte do jogo. Continuei feliz durante as férias, continuei atento às férias, continuei bem durante as férias. O filme era, por isso a plateia riu muito, o filme era engraçado, o filme era cômico, o filme era bem-humorado. Fazia frio, por isso a praia estava deserta, estava desolada. Não seja, divida o lanche com seu irmão, não seja egoísta, não seja ruim. Parecem muito, os colegas da sua irmã, parecem muito felizes, muito inquietos, muito danados. O tempo continua nublado, chuvoso. Vamos pegar um guarda-chuva? Mariana foi ao médico, ela está doente, ela está adoecida. Terceira questão, use adjetivos e crie orações com o predicativo do sujeito a partir das frases dadas. Veja o exemplo. Esse menino se dedica muito aos estudos. Ele é estudioso. A avó cuida muito bem da netinha. Ela é cuidadosa. Essa mulher recebe muito bem as visitas. Ela é hospitaleira. Esse garoto vive fazendo brincadeiras com os colegas. Ele é brincalhão. Esse homem quer mandar em todo mundo. Ele é autoritário. Ela não gosta de brigar nem de discutir com ninguém. Ela é pacífica. Ele não quer fazer amizade com ninguém. Ele é antissocial. Esse menino não tem amigos. Não conversa com ninguém. Ele é solitário. O salão de festa tem muito espaço. O salão de festa é espaçoso. E vamos à página 76, dando continuidade à nossa correção. Analise a predicação dos verbos das orações abaixo. Lembra que eu falei sobre predicação verbal? Quando o verbo ele é significativo, ele se classifica em verbos transitivos, que pode ser direto ou indireto, e intransitivo. E os verbos de ligação, que vão indicar normalmente estado. Estado. São aqueles verbos que ligam o predicativo do sujeito ao sujeito. Ele pegou muito sol e seu rosto ficou vermelho. No primeiro caso, nós temos o verbo transitivo
E ficou vermelho, verbo de ligação. Percebam que vermelho é uma característica, né? É um atributo, é um predicativo. As estrelas brilham, o céu está iluminado. Então, verbo transitivo, verbo intransitivo e verbo de ligação. Amanheceu, o sol clareia o jardim, as flores abrem. Nós temos no primeiro caso amanhecer um verbo intransitivo, nós temos no segundo caso clareia um verbo transitivo. Por que ele é transitivo? Porque clareia o jardim, o complemento verbal é o jardim que está sendo iniciado sem nenhuma preposição, por isso transitivo direto. E as flores abrem, verbo intransitivo. E finalizando, na página 77, a nossa correção. A menina entra no quarto, abre a janela e olha o céu azul. Nós temos um verbo intransitivo, um verbo transitivo e um outro verbo transitivo. Abre a janela. A janela, complemento verbal do verbo abrir, iniciado sem preposição. Olha, olha o quê? O céu azul. O céu azul é o complemento verbal, também não é iniciado por nenhuma preposição, por isso verbo transitivo. A torcida está animada. Está, ser, permanecer, ficar, aparecer. São normalmente verbos de ligação, indica estado, tá? Um atributo, uma característica dada ao sujeito. Então, aqui nós temos um predicativo do sujeito que é ligado por esse verbo, verbo de ligação, ao sujeito. O time parece preparado e confiante, parece verbo de ligação também, viu, gente? Preparado e confiante, nós temos aqui dois predicativos do sujeito. Qual é o sujeito? Time. O aniversariante recebeu os convidados. O aniversariante recebeu quem ou o que? Os convidados, verbo transitivo. Por que é transitivo? Porque este complemento não é iniciado com nenhuma preposição. Ele parecia feliz. Parecia verbo que indica estado, uma característica, um atributo, um predicativo do sujeito. Sujeito ele, parecia verbo de ligação, feliz, predicativo do sujeito. Então, nós temos verbo transitivo e verbo de ligação. Levamos a canoa até a outra margem, verbo transitivo. Então, levamos o quê? A canoa. Complemento verbal que não é iniciado com preposição é um objeto direto, que é o complemento do verbo transitivo, tá, gente? Verbo transitivo direto. No fim desta avenida, existe uma casa à venda, verbo intransitivo. É um verbo que não precisa de complemento, ele por si só já tem sentido completo. Complete as lacunas das orações com verbos. Depois, indique se os verbos que você usou são transitivos ou de ligação. Acho que os alunos já... E aí você vai substituir, eu vou apenas sugerir, mas você pode ter colocado diferente, viu? Não é obrigado, contanto que você indique se esses verbos são transitivos ou de ligação. Eu posso colocar aqui, por exemplo, acho que os alunos já esqueceram o exercício, já fizeram, já responderam, aí seria verbo transitivo. O mar parecia muito calmo ontem, aí seria verbo de ligação. A notícia foi boa e deixou todo mundo contente. Eu também classificaria esse verbo como verbo de ligação. Ele ficou feliz com o sucesso dos amigos, está feliz com o sucesso dos amigos, verbo de ligação. Hoje está frio. Vista uma blusa de lã. Hoje está frio. Vista uma blusa de lã, verbo transitivo. O verbo aqui ele indica uma ação e não um estado. Não fique nervoso e responda o teste sem pressa. Então, não fique nervoso, verbo de ligação. E responda o teste sem pressa, verbo transitivo, verbo que indica ação. E aqui, verbo de ligação, verbo que indica estado, atributo, característica. O céu está azul. O céu está azul, verbo de ligação. Então, verbo de ligação. A horta
Está com muito mato. Verbo de ligação. Precisa de limpeza. Verbo transitivo. Indireto. Quem precisa, precisa de alguma coisa. Então, esse precisa é um verbo transitivo indireto, porque ele pede complemento, mas esse complemento é iniciado por uma preposição, no caso aqui o de. Classifique as palavras destacadas nas orações abaixo usando este código. OD para objeto direto, OI para objeto indireto, PS para predicativo do sujeito. A seleção brasileira conquistou a medalha de ouro, objeto direto. Nosso time continua invicto no campeonato, predicativo do sujeito. A equipe de vôlei venceu todos os jogos, objeto direto. Alguns voluntários cuidam desses animais abandonados, objeto indireto. O tempo permanece estável, predicativo do sujeito. O professor vai continuar a leitura do texto, objeto direto. Precisamos da sua colaboração, objeto indireto. Andei atarefada nos últimos dias, objeto direto. Então, acompanhem e façam a correção.